O Herbert Claros é o próximo. Agradeço, representando aqui a Secretaria Executiva da Conlutas. Alô? Alô? Tá ligado? Alô? Boa tarde a todos presentes. Obrigado aí ao presidente da mesa, aos todos os deputados presentes, aos sindicalistas que estão aqui presentes, à população que está podendo assistir também essa audiência pública. Eu acho que vários expositores que estiveram aqui, tanto na primeira como na segunda mesa, relataram com riqueza as críticas em relação à questão da reforma. E eu queria, nesses minutos que me restaram, abordar uma questão principal que hoje a sociedade brasileira está discutindo, porque está na mídia e está sendo discutido no local de trabalho, para quem serve essas reformas. As últimas semanas, com os escândalos que surgiram a mais da lista do Odebrecht, surgiu o debate, e esse debate está na população, de como funciona a política brasileira. E está evidente que quem paga as campanhas eleitorais, que quem paga os políticos para se elegerem são as empresas. Porque nós só temos a lista do Odebrecht, mas nós sabemos que tem outras empresas. E nós sabemos que essa política depois ela tem um resultado. E o resultado funciona depois quando esses deputados, senadores ou os governantes são eleitos. Para quem eles vão legislar? Não é para os trabalhadores. Não é para o povo pobre da periferia, para a classe trabalhadora e para a juventude que eles vão legislar. Eles vão legislar para aqueles receberam dinheiro. Essa é a verdade. Os deputados e senadores e a classe política brasileira está sendo eleita graças ao dinheiro financiado das empresas para representar os seus interesses. E é por isso que o relator, ao apresentar uma proposta de reforma como essa, o presidente Temer, a base desse governo, quando apresenta uma proposta de reforma previdenciária, reforma trabalhista e o projeto de terceirização, não está aos interesses dos trabalhadores, está aos interesses dos patrões, aos interesses dos bancos. E essa é a realidade que nós estamos vivendo no país hoje, que está sendo revelado pelos escândalos de corrupção. É isso que está se discutindo no chão de fábrica, companheiros e companheiras. Eu sou representante da CESP Conlutas, sou vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e divido o meu tempo com a representação sindical dentro da fábrica. Eu não sou um diretor sindical liberado. Eu trabalho no chão de fábrica da Embraer. Eu fabrico, junto com meus amigos, eu fabrico peças para as aeronaves da Embraer. E eu queria passar um relato sobre o que é terceirização. Porque em 1995, os trabalhadores que faziam os alimentos dos trabalhadores da Embraer, porque a Embraer em São José dos Campos hoje tem mais de 17 mil trabalhadores, é uma das maiores empresas de trabalhadores próprios do nosso país. Em 1995, quem cozinhava a refeição dos trabalhadores da Embraer eram os próprios trabalhadores da Embraer. Em 1995 foram terceirizados. Hoje, os trabalhadores da empresa Sodexo, viu, senhor relator, que são uma empresa terceirizada da Embraer, recebem um salário mínimo para cozinhar. Sabe quanto eles receberiam se eles não fossem terceirizados? R$ 2.500. Essa é a realidade da terceirização. E é essa a realidade que nós não queremos. É essa a realidade, senhor relator, que você tem que entender. Que o chão de fábrica está discutindo, que os trabalhadores bancários, os professores, os trabalhadores da saúde estão discutindo. Porque esse é o nosso medo. Porque o medo dos trabalhadores da Embraer é que aconteça o que aconteceu em 2009. Porque em 2009, com a tacanha da crise econômica que teve mundial, a Embraer demitiu 4.200 trabalhadores neste país. Foi a maior demissão em massa deste país em 2009. A maior demissão dos últimos anos. E é isso que os trabalhadores da Embraer estão com medo. Porque os trabalhadores da Embraer já passaram por esse medo. E sabem que se essa reforma trabalhista passar, é isso que vai acontecer. Porque a Embraer já está dizendo isso. A Embraer já está dizendo que com a reforma trabalhista e com a terceirização, ela vai terceirizar setores da fábrica. E é isso, companheiros e companheiras. E as consequências são gravíssimas. Porque só vou dar um exemplo, que é onde eu trabalho, que é a Embraer. Nós podemos ter aeronaves voando no nosso país, aeronaves voando ao redor do mundo, que são fabricadas pela Embraer, que são exemplo, que são orgulho do nosso país hoje, com condições feitas por trabalhadores em condições precárias. Essa é a realidade que está colocada. E eu só estou dando um exemplo como a Embraer, porque todos os outros setores, como a saúde, a educação, estão ameaçados por esses projetos. Por isso, companheiros e companheiras, nós temos que discutir para quem que serve esse projeto. E a que serviço está esse projeto? E ele não está aos trabalhadores. Está aprovado. Todas estão colocadas à prova aqui. E eu faço um desafio, porque se esse governo se diz legítimo, se esse governo se diz corajoso, inclusive na pessoa do senhor relator aqui, Rogério Marinho, sem
sem questionar a sua honra, sem questionar a sua história. Mas se de fato você acredita nesse projeto como esse governo, e acredita que tem moral para defender esse governo, que eu não acredito que tenha, mas se acredita que tem, eu proponho então que te faça um desafio. Vamos fazer um plebiscito com a população brasileira. Vamos para as ruas, vamos discutir se está certo ou não fazer esse projeto. Vamos chamar os sindicatos para discutir, vamos chamar a igreja, porque até a CNBB e a comunidade evangélica está contra essas propostas. Só vocês estão dizendo que são a favor. Então está na hora de discutir as coisas como elas são. Nós não vamos tolerar essa maneira como está sendo feita aqui, como se fosse uma ditadura militar. Nós estamos voltando ao passado. Tem companheiros que estão dormindo amanhã que não sabem se pode ser revogada a Lei Áurea nesse país. E essa é a realidade que nós estamos passando e que nós temos que lutar. Por isso, companheiros e companheiras, eu quero fazer um chamado e quero principalmente dialogar com as pessoas, os trabalhadores que estão assistindo a gente. Nós temos um grande desafio, que é dia 28 parar este país. E todas as centrais sindicais estão fazendo isso. Esse chamado à greve geral no dia 28 é um fato histórico. E em nome da CSP com Lutas, eu dou os parabéns a todas as centrais sindicais, a todos os sindicatos que estão fazendo essa construção. Isso é histórico. Nós estamos fazendo como há 100 anos atrás teve a primeira greve geral neste país. Nós vamos parar o Brasil e vai ser só o começo. Porque depois do dia 28, o nosso chamado é para ocupar Brasília, para acabar com essas reformas e botar para fora o Temer. Porque enquanto a gente também não botar para fora esse governo, nós não vamos resolver esse problema. E esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da CSP com Lutas, que é chamar todo trabalhador. Nós estamos indignados. A classe trabalhadora, a juventude, cansou de corrupção, cansou desses escândalos. Da mesma maneira que em 2013, o povo brasileiro, a juventude, colocou os gigantes nas ruas por 20 centavos, nós vamos colocar de novo os gigantes na rua em defesa do nosso futuro. Esse é o nosso desafio. Agradeço ao Herbert do Com Lutas.